ele que é do site Fronteira 364. A gente vai estar falando sobre um assunto mais específico de Ji-Paraná. Mas, primeiramente, bom dia, Leone, tudo bem contigo? Opa, bom dia, tudo bem? Tá dando para ouvir aí? Tá tranquilo aqui, tá? Tranquilo, obrigado, amigo, pelo convite novamente, ok? É um prazer estar participando da programação de hoje. Tá certo. Leone, a gente já vai entrar no assunto de Paraná, mas eu não sei se você chegou a acompanhar essa votação do Senado aí, em que inibe, eu diria, ou controla as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Como é que você que é estudante do direito, já chegou a analisar essa matéria, não analisou ainda? Se analisou, diz para nós o que vocês têm achado, o pessoal da área do direito tem achado sobre isso. Eu não cheguei a ler ainda essa matéria, eu vi só de relance, né? Mas é uma decisão importantíssima, ok? Porque o ministro do Supremo ter o poder, por exemplo, de derrubar uma lei criada por centenas de eleitos pela população, né? Então, com uma canetada só, isso é uma excrescência absurda, né? Então, já passou da hora realmente do Congresso Nacional tomar uma atitude e reverter essa situação, que é o que o Senado Federal tem feito, ok? Então, é uma decisão importantíssima, realmente, é um absurdo a excrescência tamanha, né? Mas os absurdos não param por aí, né? Há muita coisa que deve ser feita ainda. Esse é um grande passo, ok? Indubitavelmente, certo? Então, agora, se o Supremo Tribunal Federal quiser derrubar alguma coisa, ele vai ter que a discussão terá que ser levada ao plenário, né? Então vai ter que ser uma discussão colegiada e uma decisão colegiada, né? Mas há muitas coisas que devem ser resolvidas. A Suprema Corte, né, o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, ele tem sido uma espécie de modulador, né, modulador do debate público. Então, basicamente eles que decidem o que a gente pode discutir ou não. E por meio de seus inquéritos, né, infindáveis, tem inquérito que lá está há 4 anos, né, aberto, há 4, 5 anos aberto, já fez 4, 5 aniversários, né, inquéritos infindáveis e completamente subjetivos, ou seja, não tem algo específico a ser investigado, eles vão colocando qualquer pessoa no bolo, né? Então, esse é mais um exemplo de abuso, por exemplo, da Suprema Corte. Em outros países, o Supremo Tribunal Federal, em outros países, eles se debruçam única e exclusivamente ao controle de constitucionalidade, né? Eles se debruçam única e exclusivamente a ver qual a lei que está ou não fora que tem ali uma possível divergência com a Constituição Federal, proteger a Constituição Federal, mas aqui no Brasil eles se debruçam até sobre matéria penal. Então a gente vê que muitos políticos, que inclusive possuem dinheiro, né, e que são acusados dos mais variados crimes de corrupção, eles vão recorrendo até chegar no Supremo, né, aqueles que não possuem foro privilegiado, porque se possuir foro privilegiado, ele já vai ser julgado direto lá no STF. Então, o Supremo Tribunal Federal tem muitas atribuições que em outros países não possuem, né? Então, isso culmina no quê? Culmina numa grande estabilidade, né, e um grande descrédito do nosso país, né? Porque o investidor olha lá para o investidor lá estrangeiro e quer investir o seu dinheiro. Onde é que eu vou investir o meu dinheiro? Aí ele olha para o Brasil, vê que a Operação Lava Jato, que teve início lá em 2014, entrou em ruínas, né, com a reação do sistema, né, vê que a Suprema Corte, né, enquanto em outros países, né, a Suprema Corte muda seu entendimento a cada 12, 13 anos, aqui no Brasil, a cada 2 anos a Corte já muda o seu entendimento. Então, algo que ela decidiu há 2 anos atrás, ela já mudou hoje, muda. Aí o que ela mudou hoje já mudou de novo daqui a 2 anos. Então, uma grande estabilidade jurídica, esse investidor não vai querer investir no nosso país. Então, um grande mal do nosso país é esses poderes absurdos que a Suprema Corte tem e que em países estrangeiros não é assim, não. Em países estrangeiros, os poderes são bem limitados, né?
Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente até vai aprofundar esses debates aqui em outras matérias, quem sabe até falando sobre esse tema mesmo, entre esse e outros temas. E aí eu gosto de entrar e gosto muito de falar contigo porque você entra na parte técnica, porque muita gente leva para a parte da agressão, porque esse Supremo é não sei o quê. Não, nós estamos falando de funções, nós estamos falando de prerrogativa, não é a prerrogativa deles. Então, é como se um poder estivesse usurpando a prerrogativa do outro, né? Seria nesse sentido, né? Sim. Inclusive, olha só, é um absurdo, realmente é de se revoltar. A gente tem que manter o controle e realmente trazer conclusões e análises sensatas, né? Então, mas é difícil manter o controle às vezes. Por exemplo, esse caso aí do 8 de janeiro, né? Me diga se tem alguma pessoa com foro privilegiado ali. Não tem ninguém com foro privilegiado. Então, eles invocaram para eles a competência de julgar aquelas pessoas, centenas e centenas delas, ok? Além do Supremo Tribunal Federal não ter uma capacidade de julgar com celeridade, né, esses casos, né, ele não tem competência para julgar. Esses casos, se fossem para julgar, deveriam ser julgados lá na primeira instância, pelo juiz de primeiro grau. E daí, quanto mais baixa a instância, mais técnica é a decisão, ok? Então, dificilmente, muitas pessoas que estão sendo presas pelo 8 de janeiro estariam presas se elas realmente fossem julgadas lá na primeira instância. Porque lá na primeira instância, o juiz concursado, ele vai analisar estritamente aquilo que diz a lei, ok? Ele não vai analisar, ele não vai julgar de acordo com aquilo que se espera dentro da política, né? Uhum. Porque o Supremo Tribunal Federal, com um monte de indicado de político lá, né, é uma Suprema Corte política, né, é um tribunal político, né, não é um tribunal técnico, não é um tribunal realmente que visa trazer aí decisões sensatas e embasadas juridicamente. Bom, e a gente comunga da ideia de que quem entrou lá dentro, quebrou alguma coisa, depredou alguma coisa, deva sofrer uma pena ou uma sanção baseado no que a lei diz que é uma depredação de patrimônio público. Eu acho que essa pessoa que depredou, ela deve pagar pela sua depredação. Agora, colocar na conta de um brasileiro, seja lá quem for, do indivíduo, que levantou uma bandeira do Brasil como terrorista, ou porque, de repente, só andou pelos corredores, não quebrou nada. Tipo, e aí, uma das revoltas de parte da sociedade é que as pessoas condenadas não foram filmadas quebrando nada. Viu andando nos corredores. A quem realmente quebrou alguma coisa, não houve condenação ainda. Inclusive, muitos deles já estão soltos. Então, a gente percebe que a motivação ela está distorcida. Não estou nem falando do tamanho da pena. O tamanho da pena já é absurda para qualquer uma das esferas. Se fosse condenar até aquelas pessoas que estavam transitando pelo crime de depredação de patrimônio público, elas não estariam presas, porque a pena não daria uma pena... Não daria uma pena tão absurda. Eles não respeitaram aquilo que há de mais importante, né, no processo penal, é a individualização da pena, da conduta. Uhum. Né? Então, se eu fui lá de turista, só ver, poxa, deixa eu ver aqui como é que é por dentro do Supremo, deixa eu tirar uma foto. Se eu fui lá só, eu não posso ser condenado, né, com a mesma pena ou intensidade daquele que depredou tudo, né, daquele que atacou, quebrou vidro e tudo mais. Então, tem que ter uma individualização da pena. Mas acontece que eles colocaram todo mundo no mesmo pacote. Né? Então, realmente, isso é algo lamentável. É uma excrescência muito grande que a gente está vivendo. Bom, Leone, agora vamos voltar os olhos a Ji-Paraná, porque o Fronteira 364 teve muito o que falar e o que escrever nesses dias todos, aí depois da que nós falamos aqui. Você que está acompanhando de perto, agora, de fato, já foi lido o
o relatório aí para ser encaminhado agora para as investigações, né? Na verdade, comecem as investigações, instalado a CPI de fato daqui para frente, não é isso? Foram lidos os relatórios ontem, tanto o relatório que visa a cassação do mandato do Joaquim, quanto o relatório que visa a cassação do mandato do Isaú, né? No caso do Joaquim Teixeira, quem é o relator é o Edinho Fidelis, o vereador Edinho Fidelis, e no caso da cassação do mandato do Isaú Fonseca, a relatora é a Rosana Pereira, né? Então, ambos leram o relatório ontem, muito tá se levantando aí, porque a sessão de ontem, né, ela havia sido cancelada, inclusive, né? Por conta de ocorrer alguns imprevistos, ela foi cancelada e esses relatórios eles tiveram que ser lidos dentro de uma sala lá reservada. Foi aberto para a imprensa e tudo mais, mas eles foram lidos dentro de uma sala reservada, né? E muitos estavam questionando a validade disso, né? Eu não vejo problema, né, mas muitos questionaram. Mas com a leitura do relatório, houve a participação da imprensa, houve a participação dos vereadores, né? Mas com a leitura do relatório ontem, agora começa a fase de instrução, né? Isto é, agora é que vai começar a colheita de documentos, né? Para se analisar, para ver se realmente tem alguma irregularidade. Vai começar a ser coletado depoimentos, né? Então, o Joaquim Teixeira será ouvido, salvo engano, no dia 4 de dezembro agora, né, pela comissão processante. Então, ele será ouvido. Ele não indicou na sua defesa, não foi indicado, ele não indicou nenhuma pessoa para ser arrolada, não arrolou nenhuma testemunha, né? Já o Isaú Fonseca, ele arrolou umas 4 testemunhas, inclusive a controladora geral daqui do município, que é a Alice Becker, né? Ela foi arrolada também, então ele arrolou 4 testemunhas, né? Mas, enfim, para quem não está lembrado muito, eu vou fazer uma breve introdução aqui. Vou começar primeiro pelo caso do Joaquim, o Joaquim Teixeira. Então, para quem está um pouco por fora do que está acontecendo, o Joaquim Teixeira, assim, quando ele assumiu, né, ele afastou o presidente da agência reguladora, o Géser Lima, né, ele afastou lá em 1º de setembro, de acordo com um processo administrativo disciplinar que ensejou esse afastamento, né, a emissão desse decreto. O Géser Lima, ele estava sendo insubordinado, que ele não estava acatando algumas nomeações que foram feitas. Então, houve esse primeiro afastamento, esse primeiro decreto. Depois, o Joaquim Teixeira estendeu o prazo para mais 30 dias, né? E o Géser Lima acabou entrando na justiça, pedindo a derrubada desse decreto. Esse decreto, ele foi derrubado, né, e a justiça determinou o retorno do Géser Lima ao cargo. Acontece que, no mesmo dia que foi emitido essa decisão, foi prolatada essa decisão para retornar o Géser Lima ao cargo, Joaquim Teixeira emitiu um novo decreto, ok? E esse novo decreto, ele afastou o Géser Lima de novo, e é com base num novo processo administrativo disciplinar, né, que visa investigar suposta fraude em mais de R$200 mil, né? Então, em tese, houve alguns pagamentos suspeitos, né, na agência reguladora, à época em que Géser Lima era presidente, e o Géser Lima hoje está afastado com base nesse novo decreto, tá? O Géser Lima, ele entrou novamente com ação judicial para derrubar esse novo decreto, né? E o juiz indeferiu o pedido, ok? Não acatou o pedido dele. Então, ele vai continuar afastado com base nesse novo decreto, até que ele consiga realmente derrubar esse decreto na justiça. O primeiro ele conseguiu derrubar, mas o primeiro não está, já não está mais em vigência, porque foi emitido um outro decreto, né? Então, agora ele tem que derrubar o segundo, né? E na decisão preliminar, o juiz indeferiu. O juiz manteve realmente o afastamento e manteve o processo administrativo que visa investigar essa irregularidade. Há uma coisa, peço desculpas aí, que eu estou com
meio ruim de garganta. Mas há um detalhe, né? O Géser Lima, ele já está afastado há 3 meses, ok? E eu devo ser honesto aqui, ok? Essa situação já está caindo no descrédito da população. Eu vejo muitas pessoas até falando que a intenção do prefeito realmente é só se safar da justiça, né? Ou seja, a justiça emite uma decisão, o prefeito vai lá e emite um novo decreto. Aí a justiça emite uma decisão, o prefeito... Então, eu já vejo pessoas falando, né, que esses decretos do prefeito que afasta Géser Lima é mais para manter realmente ele afastado por mais tempo e se safar das decisões judiciais, ok? Então, assim, esse caso, eu vejo que ele tem que ter uma certa celeridade, certo? Ele tem que ter um retorno mais rápido. O Géser Lima já está há 3 meses afastado. Qual é o resultado que esses PADs, né, que esses processos administrativos tiveram? Então, a prefeitura deve investigar isso. Me permita, Leandro, só dizer assim, no caso da AGERJ, ela é ordenadora de despesa? Eu estou falando porque ela gerencia a sua própria despesa ou essa despesa é toda veiculada no gabinete ou no executivo ali? Como é que funciona? Você sabe essa parte? A AGERJ, ela é vinculada ao gabinete do prefeito, ok? Ela recebe algumas parcelas assim, por exemplo, da CAERD, enfim, a receita dela é essa. Mas ela é vinculada ao gabinete do prefeito. Lá no artigo 1º da lei que criou a AGERJ, 2271, salvo engano. Então, ela é vinculada ao gabinete do prefeito, tá? Mas daí, só finalizando, eu acho que é o seguinte, essa investigação deve ser um pouco mais célere, sob pena de cair no descrédito da população. Porque senão a população vai começar a olhar e vai falar, o prefeito só está manobrando para manter o Géser Lima afastado. Então, eu acho que deve ter um pouco mais de celeridade. Na defesa do Joaquim Teixeira, como eu bem disse, né, então, a denúncia, o pedido de cassação é com base nessas questões realmente da AGERJ, nessa suposta interferência que o prefeito fez, certo? Na defesa do Joaquim Teixeira, umas 7 páginas, né, ele se utilizou realmente da própria lei que criou a AGERJ, a Lei 2271, e ele diz que ele cita o artigo 1º, né, que justamente diz que a AGERJ é vinculada ao gabinete do prefeito, e cita o artigo 56, parágrafo 2º, que diz que é permitido, né, ao prefeito municipal abrir um processo administrativo, inclusive afastar realmente o presidente do cargo. Então, foi uma defesa bem simples, né? Ele não chegou a rolar nenhuma testemunha, certo? E agora, com a leitura do relatório de ontem, né, feita pelo vereador Edinho Fidelis, é que vai começar toda a instrução e vai se ouvir o prefeito no dia 4 de novembro, vai se coletar ali documentos que possam evidenciar, comprovar ou a inocência ou realmente algum delito que o prefeito possa ter praticado, né? E a comissão por inteiro tem 30 dias para realmente, 30 dias não, tem 90 dias para terminar todos os trabalhos, né? Então, essa data ela começa do dia que o prefeito foi citado no dia 3 de novembro, salvo engano. Então, dia 3 de novembro, 3 de dezembro, 3 de janeiro, vai acabar lá para o início de fevereiro o prazo, certo? E se a comissão realmente não terminar até lá todo esse processo, ele será arquivado, né? Então, é o que diz a lei, é o que diz o decreto de lei 201, certo? Então, isso é a respeito do Joaquim Teixeira, ok? Então, essa foi a parte do Joaquim Teixeira. Só colocando, você que está perto aí, de repente você... Quanto à questão da AGERJ, eu perguntei se ele é ordenador de despesa, no caso está veiculado ao gabinete. Você falou que ele invocou um artigo, o artigo 56, que dá a ele o direito, a prerrogativa de afastar o presidente ou abrir um PAD. Mas, não sei se você ouviu falar ou se leu alguma nessa lei, que eu não li essa lei, mas
abrir por qualquer suspeita ou por flagrante delito. Eu estou falando porque o que me parece lá é tipo um cargo que tem estabilidade, né? Porque senão o indivíduo fica vulnerável quando não atende os anseios, porque o que me parece mais é uma queda de braço aí, de anseios, de vaidade, o que aparece de fora. Quem está de fora é tudo que você falou, que a sociedade não está entendendo com bons olhos essa demora de achar essa coisa toda, esse crime que ele está dizendo que supostamente tem aí. Então, por isso que eu queria saber... Ponto. Esse é um ponto interessante que você entrou, realmente. A lei, pelo que eu vi, talvez eu possa estar errado, eu tenha pulado alguma coisa, e daí se eu tiver errado, posteriormente eu venha corrigir, mas a lei não deixa muito claro, ok? E daí é que tá. Se o Géser Lima, aí é que tá a grande questão, se o Géser Lima entender que a prefeitura só está emitindo esses decretos e esses PADs, ok? Para dilubriar a justiça e para mantê-lo afastado, ele deve levar isso ao conhecimento do juiz. O juiz, ele só se atém àquilo que está no pedido, ok? Então, se eu chegar para o juiz e falar, juiz, eu quero derrubar esse decreto, o juiz só vai analisar isso. Ele não pode analisar nada mais além disso. Ele não pode agir de ofício. Ele tem que ser provocado. E daí, o que o Géser Lima tem que fazer? Caso ele entenda que isso é só uma manobra do Joaquim Teixeira para manter ele afastado. Ele deve entrar com uma nova ação, falar, juiz, é o seguinte, esses decretos que estão sendo emitidos, já faz 3 meses que eu estou fora do cargo, não chegou a lugar nenhum esses processos administrativos disciplinares, não teve resultado algum até o momento, houve uma emissão de uma decisão judicial pedindo para mim ser reconduzido ao cargo, e o prefeito foi lá e emitiu um novo decreto. Então, assim, o prefeito está se utilizando de manobra. Ele deve levar isso ao conhecimento do juiz. E daí o juiz vai analisar o caso, ok? Vai verificar se tem verossimilhança, se realmente é isso mesmo. E se o juiz entender que o prefeito está se utilizando de manobra, o juiz vai intervir. Agora, o Géser Lima, ele deve levar ao conhecimento do juiz isso, ok? O juiz não pode agir de ofício, certo? Então, essa é a grande questão. Tá certo. Agora... A escolha é dele. Eu estou falando porque a gente analisa, eu sempre digo que eu analiso aquilo que se torna público. Pelo que tem se tornado público, e aí eu vejo que há ali uma motivação estranha. E aí, porque quando houve o segundo PAD, já apareceu uma manobra. Eu estou falando que soou estranho. Por quê? Porque como é que se abre o PAD justamente no dia que o juiz dá a decisão? Primeiro se cumpre a decisão, nem que depois, no outro dia seguinte, abra outro PAD. Mas esse PAD, sem nem ter reconduzido, eu não consegui absorver essa parte. Mas aí eu não tenho nada a ver com isso. Cada um que se coça com suas unhas. Eu analiso os fatos, igual você está fazendo aqui. Eu não devo nada para o Géser não deve nada para mim, nem para Joaquim. O Joaquim... aqui, se estiver nos assistindo ou assistir depois, manda um abraço. Até convidou para a gente tomar um café junto. Não fui tomar esse café. Não é por nada, não é porque eu não tomo café, até tomo café e gosto, mas é porque não é atrás disso que eu estou. Eu estou querendo só dar notícia. Só apenas isso. Tá certo, é isso mesmo. Agora, depende realmente do Géser Lima levar isso ao conhecimento do juiz, né? Então, mas tá rolando aí um segundo processo sobre esse novo decreto, né? A decisão preliminar do juiz foi no sentido de manter o decreto que afasta o Géser Lima e pedir mais informações para a prefeitura, né? Então vai ter outra decisão do juiz e talvez, né, numa outra decisão mais para frente ele possa derrubar e retornar o Géser Lima para a Gerge. Né? Mas a respeito, Josué, agora essa foi a parte realmente do Joaquim, aí tem a parte do Isaú Fonseca. Né? Certo. Houve também a leitura ontem do relatório da comissão que visa aí caçar, que visa investigar as irregularidades e pode até caçar o mandato do Isaú Fonseca. Né?
O Isaú Fonseca apresentou também a defesa dele, é uma defesa bem grande, tem mais de 20 páginas, né, bem enfadonha mesmo, mas colocando aqui por cima, né, algumas coisas que o Isaú Fonseca alegou. O Isaú Fonseca, primeiro, alegou a ilegitimidade do impetrante, né, ou seja, quem foi que protocolou o pedido de cassação foi o Jean César. Ele faz parte da PM, da Polícia Militar. Então, o Isaú Fonseca disse que ele não é uma pessoa legítima realmente para impetrar esse pedido de cassação, né? Outro ponto, né? A defesa alegou que ela foi prejudicada quanto à ampla defesa, né? O contraditório, porque na denúncia primeira, né? Que foi impetrada, a defesa alegou que a denúncia não veio com robustos documentos, não veio com material probatório realmente que viesse a delimitar a acusação, né, para que a defesa pudesse ser mais efetiva e tudo mais. Então, eles alegaram prejuízo no contraditório e na ampla defesa. E um outro ponto, né, o terceiro ponto bem interessante que eles levantaram, eles disseram que eles alegaram a inexistência do dolo, né? E aqui, esse ponto é bem interessante porque na nova lei de improbidade administrativa, né, na lei que foi criada em 2021, veio essa figura do dolo. Ou seja, o agente político, ele só vai poder ser condenado agora se realmente ele agiu com dolo. Ou seja, se ele tinha consciência de que ele estava praticando delito, se ele tinha vontade de praticar aquele delito e se ele tinha finalidade de tirar algum proveito. Então, o dolo, ele se qualificaria com esses três detalhes, né? A consciência, a vontade e a finalidade de praticar algum proveito. E como diabos que o Ministério Público vai conseguir provar isso, né, em uma eventual ação penal contra algum político ou uma comissão processante? Então, realmente, foi um jabuti que eles colocaram nessa lei de improbidade, né, que complica totalmente as coisas, né? Então, ele alegou que há a inexistência do dolo, ou seja, o Isaú Fonseca não teria agido realmente com a vontade de praticar aquele crime, com a vontade de tirar algum proveito, não tem dolo. Então, foi essa realmente alguns pontos da defesa, né? Algo que essa parte, ela me fez lembrar do processo que está, do inquérito que está correndo contra o Isaú Fonseca, né? Lá no início, quando o Isaú Fonseca foi afastado, esse inquérito acabou vazando, né? É um inquérito que tem quase 1000 páginas. Então... não manda para mim não, que eu não vou ler. Não, eu posso mandar. Em que pese seja um inquérito sigiloso, ele foi um inquérito que acabou vazando, né? E lá nesse inquérito tem uma parte, né, que a Polícia Civil, a Draco, ela colhe o depoimento de uma ex-controladora daqui de Paraná. E essa ex-controladora, ela diz o seguinte, ela diz que os seus pareceres eram modificados por conta de pressão do Isaú Fonseca, ou seja, o Isaú Fonseca modificava, o Isaú Fonseca pressionava, né, pressionava os procuradores, os controladores, para eles mudarem seus relatórios a favor da prefeitura. Porque funciona da seguinte maneira, antes da prefeitura liquidar um pagamento, um contrato, esse contrato passa pela Controladoria Geral do município. E o controlador vai analisar os documentos para ver se realmente foi prestado o serviço, se está tudo certo, e daí vai dar o sinal vermelho, vai emitir o parecer. Ó, esse contrato aqui está tudo ok, ele pode ser liquidado, ele pode ser pago, né? Então, o que o depoimento dessa controladora diz, dessa ex-controladora, está lá no inquérito da polícia, é ela que diz. Ela diz que muitos relatórios dela foram modificados por pressão do Isaú Fonseca. Então, isso
pode ser um indício de que Esaú Fonseca agia por dolo. Essa é uma visão pessoal minha, né? Eu li todo o inquérito e tudo mais. Bom, tem vários fatores aí. Primeiro que eu não sei nem quem é a procuradora, mas, assim, dizer que é outra questão muito superficial, dizer, eu mudei, porque o profissional, como procurador, controlador, ele deve ter, na sua ética, o fazer só o correto. A pressão é uma desculpa, tipo, pode até ser um parâmetro para encaixar o dolo, isso é fato. Mas soa muito estranho um jurista, seja ele quem for, falar, eu fui pressionado, o advogado falar, na minha defesa, eu fui pressionado a dizer isso, porque ou ele não está preparado para o cargo, alguma discussão tem. Não faz parte do princípio. Porque tem a OAB que respalda, todos os procuradores têm aí a sua associação de procuradores, jurista, o judiciário inteiro o respalda a ele fazer o que é certo. Então, tem coisa que não encaixa muito bem, mas que nós sabemos. Dela, no caso, ela é controladora, né? Ela é controladora geral, ela é formada em contabilidade, mas talvez seja assim, talvez uma ideia minha, talvez assim, ela tenha sido pressionada, ela disse que mais de uma reunião, às vezes ela mudou esse parecer e falou, poxa, eu mudei, eu sei que isso pode dar problema para mim, eu vou lá na polícia e vou falar o que está acontecendo, né? Então, pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso, né? Ela foi uma espécie ali, se ela foi imediatamente, faz sentido, entendeu? Uhum. Acabei de mudar o parecer, olha, eu mudei um parecer hoje, mas não, por exemplo, quando passasse o tempo, eu dizer, olha, eu mudei aquele negócio lá atrás, porque porque assim como a suspeita do dolo recai sobre ele, pode recair sobre ela também, de fazer parte disso, porque muitos... não existe corrupção ativa sem a passiva. Em tendo corrupção, pode, de alguma forma, essa pessoa ter levado vantagem. Eu estou falando que na vida pública, tenho 20 anos olhando para a vida pública e não vi nenhum coitadinho. Eu vi alguém que levou algum tipo de vantagem para abrir a porta, um para fazer de cego, um para virar a câmera, e quando o cara seja roubar 1 milhão, vai sobrar 300 mil para ele, porque o resto fica tudo no meio do caminho. E aí eu não estou dizendo o que aconteceu, eu só estou falando da inocência dela e o dolo dele. Se houve dolo, pode ter havido de ambas as partes, a não ser que ela imediatamente falou, estou fazendo isso aqui, mas no mesmo dia levar o conhecimento da polícia, porque aí ela está se respaldando nesse sentido. Um outro ponto que eu queria colocar, que você colocou aí, da defesa do Esaú, é que a legitimidade do denunciante por ser militar. Aí eu quero lhe perguntar, juridicamente, existe alguma coisa nesse sentido, não? Olha, o estatuto realmente ele veda isso, ok? O estatuto ele veda. Mas se realmente ele cometeu alguma infração sob a ótica do estatuto dele, eu acho que ele deve responder à corporação dele, né? Então, realmente lá na lei realmente que regulamenta isso, tá? Que qualquer pessoa, qualquer cidadão pode propor realmente um pedido de cassação, qualquer cidadão, lá não há nenhuma exceção, né? Agora, se tem no estatuto da Polícia Militar que veda que um policial militar venha realmente a promover esse tipo de ação, ele deve responder, ao meu ver, ele deve se limitar a responder lá ao órgão dele, sofrer eventuais punições, se isso for suficiente para ensejar alguma. Né? É isso que eu vejo. O objetivo do estatuto, não sei se você sabe, eu não quero te colocar em aperto, não. Talvez seja porque o indivíduo dentro de uma corporação da polícia militar ou qualquer outra polícia pode ter informação privilegiada e isso pode causar um desequilíbrio? Seria mais ou menos por esse sentido ou não é essa motivação que a corporação tem? Não, porque eu vejo porque por ele ser uma pessoa realmente pública e tudo mais, né, um servidor público, então eu vejo que talvez seria isso.
realmente é uma boa pergunta sua, mas eu não vejo por essa ótica, não. Eu vejo mais por ele ser um agente público e tudo mais. Enfim, é algo que é discutível, né? Eu Olha, teria que analisar melhor essa situação. Tá. Outro ponto que, quando você fala sobre a motivação, ao mesmo tempo que eu acho um absurdo, porque o Jabuti, igual você falou, que colocou ali, que como é que você vai saber se houve dolo, não houve, houve a intenção, não houve, diante do fato do crime. Ao mesmo tempo que eu acho que realmente pode ser absurdo, eu vejo, por exemplo, a condenação do Ivo Cassol, lá atrás, por uma questão técnica, e aí a ministra Carmen Lúcia falou assim, olha, gostaria de dizer, ela deixou registrado no voto dela, que não houve subfaturamento, não houve subfaturamento, não houve desvio do erário público, que o crime dele foi um crime de fragmento de licitação, ou seja, era para ter licitado para uma única empresa e acabou fragmentando e licitando para duas empresas o mesmo recurso, que era 2 obras com o mesmo recurso. Digamos que fosse um colégio e uma quadra, mas a mesma empresa tinha que fazer os dois, e ele colocou a quadra para um e a escola para outro, exemplo, o refeitório, não me lembro exatamente qual que era o objeto, mas eu só sei que era um recurso para fazer 2 obras e ele fragmentou para 2 empresas. Então, não houve subfaturamento, não houve enriquecimento ilícito, não houve corrupção nesse sentido. Mesmo assim, o cara foi condenado. E aí, onde às vezes não havia o dolo, porque se houvesse o dolo, ele teria roubado alguma coisa, teria. Então, não sei se nesse sentido é que, por algumas ações desse tipo técnica, é que levou eles a pedir o dolo para condenar alguém. Será que isso não? Eu não li o processo de cassação dele, né? Então eu teria que ler realmente, porque às vezes, dependendo, pode ter sido, sei lá, pode ter sido algo político, né? Ou seja, unicamente político, né? Enfim, eu não li o processo, realmente eu estou completamente por fora, né? Mas eu vejo como uma manobra realmente dos legisladores de colocar essa questão do dolo, né? Essa questão do dolo. Então, mas no caso dele, às vezes realmente não tinha motivo. Eu não tenho. É difícil opinar realmente. Eu teria que ler realmente o processo. Eu não li. Não, tá, é difícil realmente. Mas eu vejo, a princípio, essa questão do dólar, eu vejo que foi realmente uma manobra, no meu entendimento, foi uma manobra dos legisladores, né? Mas essa questão do IVA, eu teria que ler realmente o processo para me analisar e ver qual foi a acusação e tudo mais, né? Inclusive, ele já pagou a pena e está aí cumprindo. O que está faltando é cumprir os 8 anos final da pena dele. Já está conclusa e tudo mais. Agora, o que eu digo? Nesse caso do Isaú, a outra pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o fato do Joaquim não colocar nenhuma testemunha, isso pode lhe atrapalhar? E o caso do Isaú ter colocado as testemunhas, você acredita que pode lhe ajudar? Como é que você analisa? Eu falo você como ao estudante do direito. Não, olha, eu não vejo que ele poderia ter colocado testemunha, mas eu não vejo que isso venha lhe servir de empecilho, venha atrapalhar na defesa, né, no processo ou algo do tipo, né? Agora, a questão quanto ao Isaú, ele ter arrolado ali, eu não sei, eu acho que foi umas 4, 5 testemunhas, né? Algumas pessoas que trabalhavam com ele, né, outras pessoas que eu conheço, que são pessoas realmente honestas, realmente que vão fazer um depoimento legítimo e tudo mais. Então, se espera realmente que eles se atenham realmente à verdade e aquilo, aos fatos, como eles aconteceram, né? Mas, quanto à questão do Joaquim não ter arrolado nenhuma testemunha, eu não vejo isso como um prejuízo, não, né? Até porque quem poderia ser testemunha dele, né? Nesse caso da Gerge, eu não vejo. Talvez, por exemplo, a comissão poderia ter arrolado o relator, a comissão ali, poderia ter pedido arrolado alguma outra testemunha, por exemplo, o próprio Gésio, talvez ele venha a ser ouvido, né? E outras pessoas,
Mas no Joaquim eu não vejo uma testemunha que venha ajudar muito ele, né? Que venha ajudar muito na defesa dele. Então, eu não vejo que tenha sido um prejuízo, não. Tá? É porque, E é no caso opcional dele, também. ou entende como um crime a desobediência à ordem judicial, ou não entende. É um objeto muito específico também, não é algo muito abrangente no caso da CPI dele, né? Realmente é uma questão de interpretação, né? Ao meu ver, o que pode ser, às vezes, ventilado nessa questão do Esaú às vezes, por exemplo, ele está emitindo decretos para se safar da justiça ou para estender o afastamento do Géser Lima, algo do tipo, e daí o Géser Lima poderia discutir isso na própria justiça, poderia entrar com ação judicial e tudo mais. Mas quanto à questão de abrir processo e de emitir decretos de afastamento, eu vejo que assim, é algo que está na lei da GERJ e tudo mais. Então vai ser uma questão de interpretação, realmente. Mas eu não vejo o que tem se ventilado aqui no município, né, que não vai prosperar, realmente, essa cassação. Realmente, não tem nem força, não tem nem voto para prosperar a cassação do Joaquim e também do Esaú. Então, em tese, as duas não iriam prosperar, iriam ali acabar sendo rejeitadas, né? E isso é o que se diz por aqui. Era justamente isso que eu queria saber também, como é que o pessoal como é que está sendo analisado aí. Eu entrevistei recentemente o vereador Marcelo Lemos, e ele disse que Ji-Paraná já se tornou uma cidade histórica nesse sentido, porque é a primeira cidade do Brasil a colocar uma CPI para caçar o prefeito e o vice de um processo distintos. Então, é a primeira, não sei se soou bem ou soou mal, mas é a primeira do Brasil, acho que nunca houve na história um prefeito e um vice com duas CPIs distintas no Poder Legislativo para caçar. E a minha pergunta para ti, você até acabou respondendo aí, se caça-se os dois... Bom, uma coisa que está sendo ventilado. Vamos lá, eu estou querendo o que você acredita. Você acredita que caça-se os dois? É possível caçar o vice e deixar o prefeito? A primeira história também, caçar um vice e não caçar o prefeito? Eu nunca vi isso. Pode acontecer o fato de caçar o vice e não caçar o prefeito? Ou caçar os dois ou não caçar ninguém? Aí, você, no seu ver, o que estão dizendo é não caçar ninguém, mas a sua opinião, o que você acha? A minha opinião é que realmente não tem voto nem para caçar um e nem para caçar outro. Então, ambos os pedidos vão ser rejeitados, você entende? Essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que não vejo força, eu não vejo que o Joaquim tem tanto poder assim de articulação, eu acho que ele tem pecado muito, ele não tem conseguido engajar realmente os vereadores e tudo mais, articular os vereadores para conseguir uma base realmente sólida e que ensejasse realmente uma possível cassação, inclusive, do Esaú. E também o Esaú pode não ter tanto poder, mas ele tem algum poder ainda, né, que venha conseguir fazer com que ele se safe desse processo aí de cassação. Então, eu acho que a tendência, na minha opinião, a tendência é que ambos os processos venham ser rejeitados, tá? Tá certo. Olha, Leone, você sempre abençoa o nosso canal aqui com informações, muito coerente, sempre. Eu quero deixar para suas considerações finais, algo mais você precisa acrescentar e dizer da minha gratidão em você estar nos atendendo aqui sempre para nos passar essas informações de forma muito coesa, muito tranquila. Desejar toda a sorte do mundo aí ao Fronteira 364 e dizer que eu já fico de olho. Inclusive, eu já pego com o próprio timbre lá, a própria logo e tudo mais, já coloco no meu Rondônia por dentro, porque, para mim, se vende lá, melhor divulgar logo a fonte. Já aproveito. Vocês têm feito um trabalho maravilhoso aí, parabéns mesmo a toda a sua equipe aí, tá? Quero deixar para suas considerações algo mais para acrescentar. Eu que agradeço aí o convite, tá? É sempre um prazer estar falando aqui da minha cidade, de Paraná, informando as pessoas, todo o estado de Rondônia, a respeito do que vem ocorrendo na política, né? Fomentar realmente cada vez mais o interesse da população pela política, o interesse
por se informar realmente, por acompanhar os seus políticos, os seus representantes, o que é fundamental, né? A gente não pode só ir lá a cada 4 anos votar, mas a gente tem que saber o que acontece durante os 4 anos, né? Então, eu agradeço novamente o espaço, o convite, e virei sempre quando for necessário para esclarecer alguma coisa, alguma dúvida. Então, fica aqui meu forte abraço a você, Josué, que também tem feito um trabalho excelente, e a todos os ouvintes, a todas as pessoas que lhe acompanham. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Até Valeu. Olha, falamos então com Leônio Oliveira. Ele é estudante e amante do direito, e a gente fica muito bem informado aqui, fica feliz em poder contar